Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como eu peguei uma empresa de mais de 100 milhões de reais e como eu fiz para aumentar em 50% o faturamento dela só colocando comercial de IA. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luiz Ribas, eu sou sócio fundador da Cronos IA. E depois de ter trabalhado com mais de 100 empresas acelerando o comercial delas com IA, a gente entendeu que existem 3 pilares fundamentais para conseguir melhorar o resultado do comercial usando IA que eu vou compartilhar com você agora. Pilar número 1, tempo de resposta. Hoje, quando um lead chega no seu WhatsApp, se inscreve na sua página ou formulário, quanto tempo leva para você chamar ele? 5 minutos? 10? 1 hora? 5 horas? Existe um estudo, dentre muitos outros, que mostra que o tempo de resposta ele é extremamente importante para a conversão desse lead, ou seja, as empresas que respondem esses leads em menos de 1 minuto têm uma chance de converter de 391% a mais esse mesmo lead. Ou seja, se você demora mais tempo para converter, é possível que só por causa disso a sua taxa de conversão seja metade, talvez até 1/3 do que ela poderia ser só de você responder esse lead em questão de segundos. E óbvio que é muito difícil de você fazer isso com um time humano, mas quando a gente coloca IA, principalmente com um sistema bem otimizado, você consegue responder esse lead muito rápido. Pensa da última vez que você chamou um prestador de serviço para sua casa. Você deve ter mandado mensagem para alguns e o primeiro que te respondeu foi o que você contratou, não é? Comigo, pelo menos, a mesma coisa é quando os leads procuram a sua empresa. Quem responde primeiro tem uma chance muito grande, e tem outro estudo que comprova isso, 78% das pessoas compram da primeira empresa que responde o questionamento delas. Então, se você for essa empresa, você vai converter muito mais. O segundo pilar é o horário de atendimento. Parecido com o tempo de resposta, só que seria só das 8 às 18, que no melhor cenário, mesmo se o seu time fosse grande o suficiente para atender todos os seus leads e também tivessem atentos para responder na hora, ainda assim dificilmente você vai ter um time que responda à noite, ou fim de semana, ou feriado. Mas, diferente de um comercial humano, uma IA não vai te meter um processo trabalhista, reclamar ou ser mal educado com os clientes porque está respondendo fora desse horário. Então, quando você atende essas pessoas também em poucos segundos, mas fora do horário comercial, imagina que alguém te chama às 7 da noite. Se você é a primeira empresa que responde ele mandou mensagem para várias, você evita que ele vá para a concorrência ou esfrie. A sua taxa de conversão também aumenta muito por causa disso. Fora que o lead se sente muito valorizado. Imagina que você manda mensagem à noite para uma empresa que você é consumidor e eles te respondem: porra, você se sente na Disney. Esse pessoal tá me dando atenção aqui à noite. Imagina como é que deve ser a entrega desse pessoal. Então você já cria uma associação positiva também com a sua marca. E o terceiro pilar é a assertividade. O time humano, a gente sabe que a gente contrata, treina, aí ele erra. E a gente vai lá e corrige. Mas aí ele continua errando e continua errando para sempre. Porque o humano, infelizmente, é dessa forma. Mesmo que a gente possa dar o nosso melhor, e ele também, o humano acaba sendo falho. E quando a gente treina uma IA, a gente ensina uma vez e já era. Ou seja, se a gente consegue treinar ela da forma correta, ela vai converter muito mais e não vai ficar perdendo leads à toa por problemas que você já pode até ter ensinado o seu comercial como não repetir, mas eles continuam repetindo. Luiz, isso de chatbot não funciona, os clientes não gostam de conversar com IA. Eu também odeio conversar com chatbot, odeio falar com IA e você provavelmente é o mesmo. Só que aí tem um ponto muito importante. Quando você conversa com um agente IA, ele é 100% indistinguível de um humano. O problema é que existem 3 formas de você automatizar o seu atendimento. Você pode fazer isso com um chatbot, com um assistente IA e com um agente IA. Chatbot é aquela coisinha chata, digite 1, digite 2, e se o lead escreve qualquer outra coisa fora isso, o chatbot dá pau e muitas vezes o lead é perdido ou não gosta de ser atendido por isso. Ou muitas vezes a pessoa vê que é uma mensagem copia e cola pré-escrita e ela nem manda mensagem. Isso é muito comum. Ou então pode ser um assistente IA. Por exemplo, o ChatGPT é um assistente. Ele ajuda em muita coisa, eu uso todo santo dia. Agora, se você pegar o ChatGPT e colocar na sua empresa para responder os seus leads, ele provavelmente vai viajar, ele vai delirar. Por quê? Quando a IA não tem uma informação, ela viaja, ela delira. Ou seja, quando você coloca uma IA no WhatsApp, ela precisa ter as informações do seu negócio, senão o lead vai fazer uma pergunta e ela vai te constranger falando uma coisa completamente nada a ver. E diferente de um chatbot ou de um assistente, um agente IA tem 3 características fundamentais que fazem ele ser 100% igual ou melhor que um humano. Pilar número 1 são as instruções, ou seja, quando você vai treinar um time humano, você provavelmente vai ter um gestor ou você vai treinar esse colaborador e você vai falar para ele, você deve atender o lead com esse formato aqui, você deve se comunicar dessa forma, você deve contornar uma objeção desse jeito.
e você vai ensinando ele. Com a IA é a mesma coisa, você precisa ensinar esse agente como ele deve se portar, qual que é o nome dele, qual que é a personalidade, qual que é o script que ele tem que seguir, entre outros pontos. E aqui na Cronos, a gente faz isso com um profissional que é um engenheiro de prompt. Não é um gestor de automação ou alguém que faz 1000 coisas no dia, não. Um engenheiro de prompt profissional só faz isso todo dia, o dia inteiro. E ele precisa ser especialista em comercial. É que nem você querer contratar um Uber para dirigir caminhão. O caminhoneiro, ele tem habilidades completamente diferentes. Ele é acostumado a dirigir muito mais tempo em estrada, condições completamente diferentes do que um Uber que faz isso na cidade. Então não pode ser um cara que ele sabe de automação ou alguma coisa assim, mas sim um cara que é especialista em comercial, entende sobre script de vendas, sobre quebra de objeções, obstáculos e como persuadir um lead até você fazer uma venda ou um agendamento, né? Seja vendas ou pré-vendas. A segunda característica é a base de conhecimento. Um erro muito comum é alguém querer criar um documento enorme e jogar para IA, se vira, você tem que responder os leads desse jeito. Só que o problema é que não funciona assim com as instruções da IA com o prompt. Ela esquece se você coloca muita coisa para ela lembrar. Para isso, você precisa de uma estrutura que é o banco vetorial, que é o jeito nerd de dizer base de conhecimento, ou seja, onde todas as informações da sua empresa estão armazenadas, onde vocês estão sediados, endereço, horário de atendimento e todas as outras informações que um lead pode querer perguntar da sua empresa. Isso pode parecer muito complicado e é mesmo para criar. Por isso, aqui na Cronos o que a gente faz é ter um analista de ETL, ou seja, esse processo de extract, transform e load, que é o que a gente precisa para criar essa base de conhecimento, é feito por um profissional, de novo, especialista em fazer isso. E a terceira característica indispensável são as funções. E para isso, precisa de um programador para fazer. Por exemplo, o nosso SDRA, ele verifica a disponibilidade na agenda de todos os nossos consultores, quem está disponível em qual horário, e com base nas respostas do lead, do faturamento, número de colaboradores e assim por diante, ele vai verificar qual que é o nosso consultor mais adequado para fazer essa reunião e ajudar esse cliente com base na necessidade dele. E para você fazer essa integração e colocar todas essas regrinhas de agendamento, por exemplo, você precisa de um dev, de alguém com cara de nerd que nem eu, que sabe programar e vai fazer isso direto integrado na API do Google Agenda com as informações do seu time. Fora isso, um dev também pode integrar com um CRM para salvar as informações do lead toda vez que ele fala para ela um nome ou e-mail dele, ou até fazer uma gestão de pipeline, para você entender onde os leads estão no seu fluxo de atendimento e você ter essa previsibilidade de faturamento. Ou seja, tendo instruções, base de conhecimento e funções, você cria um agente IA que é 100% igual a um humano. Você não consegue saber a diferença porque ele responde igual, consegue salvar informações no CRM, consegue realizar agendamentos e muito mais. E foi exatamente isso que a gente fez para essa empresa. Talvez você conheça esse cara chamado Elton Euler. Ano passado, eles faturaram 170 milhões de reais. E esse ano, eles estão caminhando para um faturamento de 400 milhões. E grande parte disso é pelas otimizações que eles vão fazendo com IA, tanto na operação, quanto principalmente no comercial. E antes de colocar IA, eles tinham as seguintes métricas. Eles tinham um formulário onde as pessoas se inscreviam, eles agendavam uma reunião com essa pessoa, uma ligação, e dessa ligação eles vendiam. Ou seja, com o time humano, estava tendo 40% de agendamento, ou seja, as pessoas que preenchem um formulário para quem agenda uma ligação, e 6,3% dessas pessoas que agendavam uma ligação acabavam comprando. Então, a cada 100 pessoas que se inscreviam, 2,5% compravam. E qual foi a diferença quando a gente começou a fazer isso com IA? Primeiro, a taxa de agendamento foi de 40% para 48%. Lembra das respostas rápidas e assertivas? Aqui isso estava sendo muito importante, porque o time humano levava minutos, horas para chamar o lead quando ele se inscrevia no formulário. Então, para fazer esse agendamento rápido e não deixar o lead esfriar, é muito importante responder rápido, e com qualidade e mesmo fora do horário comercial. E ainda melhor, esses leads, a gente teve uma conversão de 7,8% dos agendamentos, ou seja, de quem agendava a reunião para quem comprava. E por que isso aqui também aumentou? Porque como esse lead ele agendava mais rápido e mais perto do momento onde ele se inscrevia no formulário, não era para daqui alguns dias, uma semana, ele ainda estava muito mais consciente, muito mais quente do que ele queria comprar. Então, era muito mais fácil de vender para ele. Fora o fato de que a gente fazia o sistema com a IA automaticamente enviar a mensagem do vendedor que estava agendando a reunião. Então, esse lead estava agendando uma reunião com o vendedor, a gente disparava uma mensagem pelo WhatsApp desse vendedor para esse lead no WhatsApp, porque desse jeito o lead sabia com quem ele ia falar, tinha um rosto ali do outro lado. E é muito mais difícil psicologicamente ele não aparecer na reunião, dar um bolo no vendedor, se ele não sabe com quem ele está falando.
Então a gente também aumentava o número de pessoas que comparecia que fazia essa ligação. Então, tendo colocado a IA para fazer tudo isso, a cada 100 leads que chegaram no funil, a gente converteu 3,8%. Um aumento de 49% comparado com o time humano. Se você quiser acelerar o seu comercial com IA para ter um resultado como esse, nosso time pode te ajudar. Aperta no primeiro link da descrição para falar com a gente e a gente acelerar o seu comercial com IA.